Olá, aqui é Domênica Mendes e esse é o Estúdio 31. No episódio de hoje eu te trago uma dica de gravação. A importância dos pontos coringa na sua pauta. Uma coisa que ninguém fala quando alguém começa a fazer podcast é que chega uma hora que você entra num ritmo de produção muito gostoso, porém haverá momentos em que você se acostumará com isso e provavelmente poderá começar a ficar mais morno essa produção. Entende? Às vezes você convida uma mesa com pessoas maravilhosas, mas a conversa não flui tão bem quanto você imaginou, quanto você se planejou. E é aí que entra os pontos coringa da sua pauta. O que são esses pontos? É o que você tá pensando mesmo, não tem muito segredo. A ideia aqui é que quando você fizer a próxima pauta do seu programa, onde tenham outras pessoas, é muito importante que você deixe alguns pontos estratégicos ali de discussão para trazer à tona caso a conversa não renda tempo suficiente. Quem trabalha com podcast, quem grava podcast com pessoas diversas, sabe que é sempre uma aventura, sempre uma descoberta saber como que vai ser o ritmo de gravação. Se você tem uma equipe fixa, provavelmente com o tempo você já vai perceber uma certa dinâmica personalizada para aquelas pessoas. Mas todas as vezes que tiver alguém de fora, pode ser que essa pessoa fale muito rápido, seja muito sintética, não desenvolva tantos assuntos, como pode ser que ela tenha um domínio muito grande sobre aquilo, que ela fale mais tempo, que ela domine a pauta. E aí você pode ficar um pouco desconfortável no primeiro caso, porque pode ser que você trabalhe todos os pontos que você planejou na sua pauta e falte tempo de gravação para o episódio ser finalizado. Então, com esses pontos coringa, você vai conseguir trazer uma nova dinâmica para sua conversa. E o momento exato de utilizar eles é quando a conversa dá aquela esfriadinha, sabe? Quando você percebe que você tá perdendo a atenção da pessoa que tá gravando com você, quando você percebe que talvez a sua audiência vai perder o interesse de ouvir aquele episódio. Aí é que entra o ponto coringa. Esse ponto coringa, inclusive, pode não ser apresentado para a pessoa durante a apresentação da pauta. E aí você vai jogar para ela essa proposta de conversa de uma maneira muito natural, obviamente, bastante respeitosa, e ela vai desenvolver esse ponto a partir daí. Então, na sua próxima pauta, não se esqueça de colocar ao menos uns 2 pontos coringa aí sobre o tema que você vai falar, certo? Isso vai ajudar muito no seu dia a dia, vai ajudar muito mesmo. E claro, ponto coringa, gente, não pode ser o ponto principal da conversa. Se você termina aquela gravação e fica pensando, puxa vida, eu queria muito ter falado daquele ponto coringa, é porque provavelmente você se confundiu e o ponto coringa não era coringa, o ponto coringa era o ponto principal que deveria estar na conversa. Então, com o tempo também você vai aprendendo a dosar isso. Sempre vale lembrar que você precisa revisar a pauta antes de gravar e você tem que ter uma pauta ou um roteiro, né? Cada um chama de um jeito, com um objetivo bem claro para aquele episódio. Então, uma ótima gravação para você. Espero que os pontos coringa te ajudem no seu dia a dia. Um ótimo dia. Eu te espero amanhã para mais um episódio aqui do especial 20 anos de podcast no Brasil do Estúdio 31. Aguardo também as suas interações e comentários em qualquer ferramenta de distribuição de podcast ou lá no Instagram em @opodcastadelas ou @domenica.mendes no Instagram ou domenicamendes.com no Blue Sky. Te espero amanhã. Até lá e bora fazer podcast. O Estúdio 31 é o podcast da rede O Podcast é Delas, feito para podcasters. A apresentação e edição são de Domênica Mendes.